Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo seja com você. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade no estudo do livro do profeta Daniel, um livro muito educativo para a nossa vida espiritual e de muita importância no sentido de nos revelar as coisas do futuro, né? No sentido escatológico falando. Escatologia quer dizer notícias ou informações do fim dos últimos tempos. E estamos aqui fazendo esse estudo de Daniel. Começamos falando do grande desafio de Daniel indo para o cativeiro juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens foram levados para o cativeiro babilônico e lá eles foram ser servos. Eram homens da classe mais altas do povo de Judá, mas infelizmente quando uma nação é tida como cativo, escravizada, né? Eles vão servir, vão ser servos e portanto não tem vez, não tem palavra, porque o seu Senhor é o seu dono. E ali Nabucodonosor era quem determinava sobre a vida deles. E o primeiro desafio, como já ouvimos, foi comer ou não comer das iguarias do rei. Eles optaram por não comer e Deus lhes concedeu graça perante os seus responsáveis. E assim, eles, graças ao Senhor, eles se saíram muito bem e foram tidos como os mais sábios entre todos que ali existiam. Muito bem, passamos aí o capítulo 1. Chegamos no capítulo 2, onde uma grande confusão é registrada por conta do sonho de Nabucodonosor, este sonho que o rei não se lembra do que sonhou e tira o seu sossego, então ele fica em desespero querendo saber o que sonhou e nenhum dos seus sábios são capazes de revelar ao rei o sonho. E ora, se não podia revelar, como poder então interpretar? Por isso tirou totalmente o sossego do rei. E em função disso o rei perde a cabeça, evidentemente pede para que execute todos os sábios de Babilônia. Entrando então em cena Daniel, que Deus lhes concede a revelação do sonho e também a sua interpretação. E uma vez que Daniel revela o sonho ao rei e decreta também suas interpretações, o rei não só poupa da morte os outros sábios, como também a Daniel e seus amigos, e os coloca em posição de honra, no caso Daniel, tá certo? Que já ganhou mais ainda prestígio e posição diante das autoridades babilônicas. Mas as coisas não param por aí. Sempre um capítulo surpreende o outro, né? Agora o rei, depois de tudo que aconteceu, uma vez que Daniel disse para ele, por intermédio de Deus, que o rei era, no momento, o senhor da terra, né? Porque governava sobre tudo, sobre todos, como representava ele a cabeça de ouro da estátua que ele tinha sonhado, que tinha visto no sonho. Talvez isso tenha subido um pouco para a cabeça, né? Tenha deixado o rei um tanto mais soberbo do que já era. E então o rei resolve aqui construir uma estátua. É exatamente o que nós vamos estudar aqui no capítulo 3, a estátua de ouro. Eu vou fazer uma narrativa desse texto para que a gente ganhe tempo, né, e não fiquemos presos à leitura. Não que não seja importante. É lógico que eu li. Tem que ler, porque senão como é que eu vou falar? E eu peço a você, em casa aí, que faça a leitura do texto para que você possa comparar com o que vai ser dito. Porque nós vamos aqui andar pelo texto, vou fazer uma narrativa e dar as devidas explicações, se que forem necessário, e que Deus assim me conceder a graça de poder revelar para vocês, tá certo? Então, fazendo aqui essa narrativa do texto do capítulo 3, o rei Nabucodonosor
manda erguer uma estátua com cerca de 3 metros de altura, talvez um pouco mais ou menos, não é assim muito concreto, porque fala de covo, né? E covo tem medidas diversificadas no contexto bíblico. Tem o curto, tem o legal, tem o longo, não estou bem lembrado agora, mas não tem uma medida assim muito exata, mas aproximadamente aí uns 3 metros de altura, toda de ouro, imagina, ou revestida. Sei que aqui o texto está dizendo que ele levantou uma estátua de ouro. Se era de um deus dos quais ele servia, a Bíblia não diz. Se era dele, também não. Mas o certo é que ele levanta essa estátua e dá uma ordem para que todas as autoridades, governos, prefeitos, conselheiros, todos comparecessem para essa celebração de consagração dessa estátua. E aí aqueles que não comparecessem, a ordem é: seja jogado na fornalha de fogo ardente. Que situação, não? Esses meninos que já tinham sido provados, né, de maneira tão dura, agora eles estão prestes a encarar um desafio, eu posso dizer até o maior da vida deles. Adorar uma estátua. Isso era inconcebível para o povo judeu. Adorar um Deus que não fosse o Deus dos céus e da terra, o único Deus que a gente conhece, porque os outros são apenas fantasia, não existem Deus, existe Deus, único Deus. Acredite nisso e tenha isso bem definido na sua cabeça. Então, para Israel, que tinha consciência disso, era impossível, a não ser se houvesse uma depravação de conceito, né, das pessoas, que portanto estava acontecendo por parte do povo, mas não dentro do conceito do judaísmo como Deus determinar. E Daniel, juntamente com seus amigos, estava ainda sendo fiel a Deus nesse conceito de não se prostrar diante de um outro ser, de um outro Deus que não fosse o Senhor. E Judá, Israel, estava sendo cativo exatamente por conta de quebrar esta aliança, né? O livro de Jeremias fala muito bem disso. Mas Daniel e seus amigos mostram claramente aqui no texto que eles não estavam dentro desses requisitos. Eles eram fiéis a Deus e, no entanto, estavam passando por maiores provas, né? Mas por quê? Vamos procurar entender isso aqui. Então eles se encontram diante dessa situação. E o decreto do rei foi, a ordem do rei foi: quando ouvir o som dos instrumentos que estão descritos aqui na Bíblia tocarem, todos devem se curvar e adorar a estátua que foi levantada pelo rei. E se não adorar, será lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quando isso acontece e o povo cumpre, né, a ordem do rei, porque ninguém queria morrer, chega-se aos ouvidos do rei, por parte de alguns, né, do palácio, a informação de que os 3 rapazes amigos de Daniel desrespeitaram a ordem do rei e não se curvaram, não se inclinaram para adorar a estátua do rei como ele tinha ordenado, né? E aí os 3 são chamados à presença do rei, Misael, Hanania, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei conversa com eles e fala para eles: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não adorem os meus deuses, não façam conta deles, e agora também não querem se curvar diante da estátua que levantei. Se estás pronto, quando ouvires o som dos instrumentos, façam isso, em outras palavras. Do contrário, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo, no mesmo instante ou na mesma hora. E aí, a resposta dos 3 jovens, a gente faz questão de ler. E aqui, antes de ler a resposta dos 3 jovens, eu quero ler para você aqui a arrogância do rei, no versículo 17. Versículo 17, não, no versículo 15, onde ele desafia Deus quando ordena
que os seus servos pratiquem a idolatria, né? Se curvar diante de uma imagem, diante de um Deus estranho, seja de quem quer que for. Ele diz assim, olha, quem é o Deus? Lá no finalzinho do versículo 15. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quanta ousadia, quanto abuso desse rei que já tinha vivido uma experiência marcante com a questão do sonho, que Daniel revela para ele, interpreta para ele, fez questão de dizer que isso veio de Deus, porque homem algum seria capaz de responder o que o rei desejava ouvir. E, no entanto, o rei toma essa atitude, mesmo depois de tudo isso. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E olha a resposta, então, dos jovens, no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Você teria coragem de, numa situação dessa, dar uma resposta dessa a uma autoridade que está na condição de seu senhor, seu dono, como era o caso aqui desses 3 rapazes na presença do rei Nabucodonosor, que era dono deles, porque sendo cativo deles, ele era dono dos rapazes. Olha, não temos necessidade de te responder acerca disso, porque o nosso Deus, a quem nós servimos e conhecemos, ele nos livrará tanto da fornalha como da tua mão, rei. Porém, se ele não quiser nos livrar, quero que saiba, fique ciente, em outras palavras, que nós não vamos nos curvar diante dos seus deuses, nem tampouco diante da sua estátua. Não vamos adorar. Preferimos ir para a fornalha. Preferimos morrer a cometer um sacrilégio desse, uma idolatria dessa. Então, é uma atitude de muita coragem, de muita fé e de muito zelo, né, por parte desses jovens, que nos deixa essa grande lição. E se você seguir o texto, verá que o rei ficou muito furioso com essa resposta. E qual foi a atitude do rei? É óbvio. Prontamente ordena que os 3 fossem lançados na fornalha de fogo. E ele manda aquecer 7 vezes mais, além do que era normal a temperatura. Imagina a situação. E diz aqui o texto que ataram esses homens pé e mãos, com roupa do jeito que estavam, com tudo, e lançaram-os dentro da fornalha de fogo. Parece ter uma ideia. O calor estava tão alto, tão intenso, que ao abrirem a fornalha para colocar os 3 rapazes, aqueles que os levaram foram engolidos pela chama. Morreram no mesmo instante. Tudo isso que eu estou lhe falando estão aqui no texto, você pode ler com tranquilidade. E enquanto isso, os 3 jovens caem atados, amarrados, sem poder andar, né, praticamente, sem poder se mover muito, dentro do fogo. Quando de repente o rei olha para a fornalha e vê não 3, mas 4 pessoas, 4 homens andando no meio do fogo, sem que nada lhe acontecesse. Então o rei se assusta e chama os homens e diz: nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha? E disseram: sim, exatamente, 3. Então por que eu vejo 4 que passeiam dentro da fornalha, no meio do fogo, e nada lhes acontece? O que está acontecendo? E o 4 tem a aparência do Filho de Deus.
É estranho isso aqui, né? Está lá no versículo 25. É semelhante ao Filho de Deus. O que está acontecendo? Imagina a situação em que o rei ficou ao contemplar um feito desse, né? Então, imediato, o rei se aproxima da fornalha e chama pelos rapazes. Sadraque, Mesaque, Abednego, venham. E eles saem. E a Bíblia diz que eles foram examinados e nem sequer um fio de cabelo desses rapazes foram atingidos pelo fogo. E o quarto? O quarto, com certeza, não foi visto pelos outros, só pelo rei, né? Só para que ele soubesse. E a partir do momento em que os 3 rapazes saem da fornalha, o quarto, que era o anjo do Senhor, não está mais lá, porque não havia mais necessidade. Há perguntas que são feitas quando lemos esse texto acerca de Daniel. Onde estava Daniel? Esse Daniel, que era o personagem principal aqui do texto, né, do livro, onde ele estava numa situação dessa? Ele adorou também a estátua, porque não foi lançado no lago de fogo, a Bíblia não faz menção. No lago não, perdão, na fornalha. A Bíblia não faz menção de Daniel aqui. Historiadores, alguns supõem que Daniel estivesse fora no momento, a serviço do próprio rei, mas ninguém pode provar nada. O certo é que a Bíblia não faz menção de Daniel. E também é muito provável que Daniel não tenha se curvado diante dessa estátua, né? Mesmo que a ordem tenha sido para todas as autoridades. E por que só os 3 rapazes? É claro, os 3 rapazes só foram entregues porque foi por conta da inveja, né, dos outros caldeus, dos outros povos de Babilônia, que entregaram ele, foram fazer fofoca, né, no caso, foram acusar os rapazes de estarem violando a ordem do rei. E por isso eles sofreram essa pena, né? Foram jogados dentro da fornalha de fogo. Mas o mais importante disso tudo é que o Senhor os libertou e não permitiu que o fogo sequer atingisse um pelo deles, nada deles foram danificados, nem roupa, nem nada. Então, queridos, a lição que fica para nós é que não importa as circunstâncias que a vida possa nos pregar, não importa a peça que a vida possa nos pregar, não importa a situação em que nós venhamos nos encontrar por sermos servos de Deus, por sermos fiéis a Deus, vamos permanecer fiel até o fim. Mesmo quando Deus não te livra do problema, pode ter certeza que Ele não vai te deixar sucumbir no problema. Ele pode te livrar em qualquer circunstância, como é o caso desses rapazes aqui. Ele não os livrou que eles fossem para a fornalha, mas foi com eles. Mandou o anjo para lhes proteger e nada isso aconteceu. Você já viu que muitas vezes você se encontra em situações difíceis e você pede a Deus para que Deus te livre de cair em tal situação. Mesmo assim você acaba caindo, mas você não é totalmente atingido, destruído por conta da situação, porque Deus permite muitas das vezes que nós caiamos em devidos problemas ou que ele venha sobre nós, mas ele nos livra do problema. Para quê? Para fortalecer a nossa fé e nossas convicções nele. Então, a principal questão aqui nesse texto é exatamente essa. Confiar em Deus, independente das circunstâncias, mesmo que isso venha custar a sua vida. Porque, fisicamente falando, todos nós estamos sujeitos a morrer. E vamos todos morrer um dia. Ninguém vai ficar aqui para semente, tá certo? Mas a morte não acaba por aí. A morte não elimina a nossa existência, a morte física, né? Melhor dizendo. A nossa vida não para por aí, ela não finaliza com o advento da morte. A morte é só um meio de nos fazer sair daqui desse corpo e poder, enfim,
viver a nossa vida eterna. Onde essa vida eterna vai ser, vai depender de com quem vivemos aqui na Terra. Se vivemos com Deus, a vida eterna será com Ele, com certeza. Agora, se vivermos sem Deus, obviamente que a vida eterna não será com Deus. Entendeu? Então é importante que nós escolhamos viver para Deus e com Deus e por Deus, independente das circunstâncias, como foi o caso aqui dos 3 amigos de Daniel, certo? E quando isso acontece, nós podemos ver que quando somos testados, quando somos provados por Deus, se formos capazes de nos manter fiel, nós teremos o privilégio de ver o nome do Senhor ser glorificado, ser reconhecido por pessoas que antes se curvavam diante de deuses, de estátuas, que desconheciam Deus e que agora reconhecem a Deus. A gente pode ver isso claramente nos versículos finais, o 28 ao 30, onde diz assim: falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que honra aqueles que são fiéis. Querido, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, continue sendo fiel ao Senhor e procure conhecê-lo cada vez mais, porque quanto mais você conhecê-lo, você estará apto a enfrentar devidos problemas na vida que estamos todos sujeitos a passar. A experiência do Nabucodonosor aqui, a atitude de Nabucodonosor, também nos mostra uma grande lição, que mesmo os homens contemplando os benefícios, ou usufruindo dos benefícios de Deus, contemplando as ações e o poder de Deus, têm dificuldade de reconhecê-lo, porque Nabucodonosor ouviu da boca de Daniel que Deus o colocou nesse período aí, do Império Babilônico, como cabeça de ouro da situação. E aqui ele desafia Deus, dizendo quem era Deus para livrá-lo, para livrar os rapazes de suas mãos. Coitado dele, né? Mais tarde a gente vai ver coisas mais interessantes que acontecem com esse rei Nabucodonosor por conta dessa sua atitude de se ensoberbecer perante Deus. Então, queridos, por hoje é só. Fica aí para mim, para você, esta grande lição, esse grande teste de fé, por esses rapazes que já tinham vivido momentos difíceis em suas vidas, mas que agora chegaram, digamos, do clímax, né, da sua fé, porque ser submetido a ser lançado dentro da fornalha de fogo, você escolher, né, entre fazer algo errado ou morrer, realmente, por conta de ser fiel a Deus, por conta da verdade, do que é certo, realmente não existe teste maior do que esse, porque, como diz a própria Bíblia, tudo que o homem tem dará por sua vida, certo? O que você será capaz de fazer para se manter fiel a Deus e honrar o nome do Senhor? Fica aí para você esta observação. De acordo com o que viveu Ananias, Misael e Azarias, servos fiéis e que foram honrados por Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.